Olá, meninas! Será que nós estamos ao vivo já? Olá, sejam bem-vindas! Hoje a gente vai fazer uma peça bem especial, forradinha com tecido, tá? Da técnica forração decorativa. Então, esse vídeo aqui é ao vivo, sejam bem-vindas quem está assistindo aqui ao vivo comigo. E quem vai assistir a gravação também, que eu vou deixar disponível a gravação depois, seja bem-vinda também. Olha, as meninas começaram a entrar. Sejam todas bem-vindas. Hoje é uma live diferente, igual, mas diferente, tá? Porque hoje eu tô transmitindo aqui pelo Instagram e pelo meu grupo do Facebook também, tá? Então, as meninas do Instagram, as meninas que estão me assistindo no Facebook, no Clube da Forração, sejam todas bem-vindas. Olá, meninas! Hoje, então, é uma live toda segunda-feira, para quem já me acompanha aqui pelo Instagram, toda segunda-feira às 17 horas eu faço uma live. Já estamos na live número 33, então 33 semanas, 33 segundas-feiras aqui com vocês, trazendo sempre um passo a passo de uma peça diferente, né, de forração, de artesanato. E hoje também começou o workshop de artesanato forração decorativa, um workshop gratuito. E essa live também está sendo como uma live extra, tira dúvidas do grupo do workshop de forração, tá? Então, olha as meninas chegando, feliz ano novo para vocês. Eu consigo ver os comentários aqui do Instagram, então conforme eu for vendo ali, eu vou respondendo os comentários, tá, meninas, as dúvidas. Do Facebook eu não tô conseguindo ver os comentários, mas vocês podem colocar os comentários aí, que a Duda, minha sobrinha, tá aqui me auxiliando hoje e ela vai falando, ela vai lendo os comentários e vai falando pra mim, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, aí eu vou responder todas as dúvidas e todos os comentários de vocês. Combinado? A nossa peça hoje vai ser uma plaquinha pro cantinho gourmet, tá? Um cantinho de churrasco. Então, eu vou fazer ela toda decoradinha com tecido, vai ter várias técnicas, tá? Com pintura, com stencil, com envelhecimento de tecido, no tecido. Então, vai ser uma peça aí bem especial, tá? Mas antes de começar a peça, então, eu vou dar alguns recadinhos, tá? Sobre essa semana especial que tá tendo sobre o workshop de forração. Combinado? Então, para quem não se inscreveu ainda, se inscreve, dá tempo, porque hoje foi ao ar a primeira aula já do workshop e a aula fica gravada, tá? Então, você não vai perder, você vai poder assistir, porque as aulas dessa semana são 3 aulas. As aulas vão ficar gravadas e disponíveis até domingo, dia 10. Combinado? A Elida tá falando que tá ruim pelo Instagram. Tá ruim, meninas? Quem tá pelo Instagram me fala se tá ruim, se tá, como que tá a imagem, o som. Duda, tá tudo certo aí com o Face também? Tá? Então, assim, ó, uma dúvida que eu recebi bastante sobre o workshop, tá? Eu vou dar primeiro os recadinhos aqui, depois a gente começa, combinado? O workshop, eles são 3 aulas, tá? 3 aulas gratuitas. A primeira aula foi ao ar hoje, a segunda vai ao ar na quarta-feira e a terceira vai ao ar na sexta-feira, tá? Então, essas são as 3 aulas do workshop. Essas lives ao vivo que estão acontecendo, que está acontecendo agora e que vai acontecer na quinta-feira, são lives extras, tá? Então, não tem nada a ver com as aulas do workshop. Na verdade, tem a ver, mas elas são lives extras, tá? Então, as 3 aulas do workshop são na segunda, na quarta e na sexta, tá? E essas aqui são lives que eu vou trazer outras peças, né? Outras técnicas, mas que são também para vocês tirarem as dúvidas aí a respeito do workshop, a respeito das técnicas e das aulas do workshop também. Combinado? Tem alguma dúvida?
a respeito do workshop, a respeito das aulas. Tem algumas meninas que não encontraram o link da primeira aula ainda, tá? Eu disponibilizei no e-mail, mas também tem algumas meninas que não estão recebendo o meu e-mail. Podem ficar tranquilas, se não estiverem recebendo o meu e-mail, que vocês estão cadastradas, estão participando do workshop. E eu tô avisando também pelo Telegram, pelo meu grupo no Telegram, eu coloquei o link das aulas, coloquei o link da aula no Clube da Forração, que é o meu grupo lá do Facebook. Então, para as arteiras que estão participando desse grupo do Facebook, na primeira publicação lá, no que você entra no grupo, já está fixado lá, você já consegue entrar, já consegue clicar lá e ir para a primeira aula, combinado? Vai ficar gravado sim, Rosiane, a live vai ficar gravada aqui no Instagram e vai ficar gravada no grupo do Facebook também, tá? As meninas estão falando que a imagem tá chuviscada aqui pelo Instagram. Pelo Facebook tá tudo certo, coloquem um okzinho aqui se vocês estão conseguindo me ver certinho, tá? Eu vou tentar aqui. Você tá falando que pelo Facebook está melhor a imagem. Pelo Facebook está melhor a imagem? Tá, eu vou tentar sair aqui e voltar, tá? Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Pera aí. Ó, sair, vamos ver, tá reconectando. A Tavani falou que tá achando o volume muito baixo. Volume baixo, eu vou tentar erguer aqui também, tá? Vamos ver se vai melhorar. Ergui tudo aqui do Face. Tá? Aula ao vivo é assim, né, gente? A gente vai se adaptando, né? Aqui pelo Instagram eu já tava acostumada, né, com a aula. Faz 33 lives que eu tô aqui, mas pelo Facebook, então, é a primeira vez que eu tô transmitindo uma live, então, pelo grupo, tá? É um prazer enorme ter todas vocês aqui também, tá? Boa tarde. Tânia, feliz por estar participando. Sejam todas bem-vindas. Então, vamos começar a nossa peça, né? Então, a peça aqui eu trouxe, tá? Eu já mostrei aqui a plaquinha, tá? É um recorte de MDF. Eu vou mostrar aqui, ó, que eu trouxe outra abertinha, mas já trouxe com um fundinho pintado, tá? Ó, então ela é assim, ela vem a moldura, tá? Vem a moldura e vem essa partezinha atrás, tá? Encaixadinha atrás, olha, como se fosse um porta-retrato, tá? Mas ela é uma plaquinha. E veio também já esses ganchinhos de madeira, tá? Então, esses ganchinhos aqui já vieram com a peça. Essa peça aqui é da Arte Madeira Joinville. Então, ó, as meninas falaram que melhorou no Insta. Para quem quiser, né? Eu compro bastante coisa, bastante recortes, assim, no site da Arte Madeira Joinville. Então, aqui a gente vai forrar com o tecido. Essa parte aqui eu não trouxe pintadinha, ela tá cru, porque eu vou forrar com um tecido um pouquinho mais escuro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou forrar com um tecido marrom. Então, como é um tecido escuro, a cor aqui, cru do MDF, não vai interferir na cor do meu tecido, tá? Então, eu não pintei, não dei uma demão, não fiz base nenhuma na moldura. A parte de dentro, aqui do fundo, eu dei 2 demãos de PVA branco, bem, ó, aqui, ó. Foi essa tinta aqui, ó, da True Colors PVA branco, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer marca de tinta, sendo PVA ou sendo acrílica, ou podem também utilizar o primer para madeira, tá? Para artesanato também, que ele dá uma corzinha branquinha assim também e também ajuda a proteger já o MDF, tá? Ó, agora as meninas disseram que tá tudo ótimo. Graças a Deus. Coisa boa. Meninas do Face também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem pedir aqui, que a minha sobrinha tá aqui me auxiliando hoje. Daí ela me passa as perguntas, tá? Porque eu não consigo ver. Aqui, ó, a Jana tá pedindo, gostaria de saber qual o produto para tirar a cola do pincel. Eu utilizo só água e um sabãozinho neutro, tá? Eu deixo ele sempre molhadinho, tá? Não deixo a cola secar no pincel, porque daí é bem difícil remover a cola, tá? Principalmente essas colas aqui que a gente usa para artesanato, que ela é um pouquinho mais forte,
né? Então, deixa sempre teu pincel, não deixa teu pincel secar. Se você tá fazendo uma peça e deixa do ladinho e vai demorar um pouquinho para reutilizar o pincel, deixa aqui, ó, coloca num potinho, num baldinho com água, tá? Deixa ele mergulhadinho ali para você poder lavar depois, se você não puder lavar na hora. Mas eu lavo só com água e um sabãozinho neutro, tá? Eu só passo um sabãozinho neutro assim, enxago e já consigo remover toda a cola do pincel. Agora está limpa a imagem, então tá bom. Então, gostaria de saber se o vídeo ficará gravado. Estou no trabalho. Sim, vai ficar gravado, tá? No Instagram e vai ficar gravado no Clube da Forração. Tá? Aqui eu trouxe, então, os tecidos, tá? Esse aqui vai ser o tecido que eu vou forrar a parte do fundo, tá? Então, ele é mais clarinho, por isso que eu dei uma demão, então, 2 demãos de branco, para não mudar a cor aí do tecido. A Simone tá pedindo se deve passar a termolina sempre no tecido antes de colar. Isso que eu ia falar. Ó, eu trouxe, boa pergunta, tá? Eu trouxe o recorte de tecido, então eu já cortei o tecido do tamanho aqui, ó, um pouquinho maior, tá? Da minha plaquinha. E eu já passei a termolina. Eu passei antes, tá? Aqui também, ó. Recortei um pouquinho maior que o fundo. Eu passei antes a termolina, então aqui no recorte, passei toda a termolina antes e deixei secar, tá? Eu não deixei pra passar a termolina aqui na aula porque ela demora algumas horas, né, aí pra secar. Então a gente não tem aí, né, esse tempo disponível. Então por isso que eu já trouxe prontinho. Mas vocês podem utilizar termolina leitosa caseira, tá? Porque tem uma receitinha bem legal, inclusive eu já fiz uma live aqui no Instagram só sobre a termolina, a receita da termolina caseira, como que aplica, né? Ou vocês podem utilizar, olha aqui, ó, essa aqui é a minha termolina caseira, ó, que eu faço, já deixo num potinho, ó, prontinho, preparadinho para usar. Ou tem as termolinas também, tá? Essas compradinhas, tá? Essa aqui é da Acrylex e essa aqui é da True Colors, tá? Que vocês podem utilizar também. Passa antes ou depois no tecido, antes de forrar ou depois, tá? Tanto faz. Se você passar antes, nessas partes que ela é cortada, vai facilitar, tá? Toda a remoção aqui do tecido vai facilitar o teu corte. Mas não tem problema se você forrar e passar depois. Geralmente nas lives eu forro e depois eu passo, né? Mas tanto faz passar antes ou depois. A Cíntia pediu o que você usa no MDF com recortes a laser para não manchar. Você pode passar goma laca, tá? Para não manchar, você pode passar nessa partezinha queimadinha, tá? Do recorte a laser, você pode passar goma laca ou pode passar goma laca indiana, tá? São diferentes os produtos, mas os dois servem tanto para impermeabilizar a peça, impermeabilizar o tecido, proteger ele, e também ele impermeabiliza essa parte do queimado, né? E não deixa o escuro do queimado migrar tanto para a pintura, quando você vai fazer em pintura, e tanto para o tecido, tá? Estava justamente assistindo seus vídeos no YouTube agora mesmo. Para forrar as caixas também tem que passar termolina? Depende, tá? Eu gosto de sentir o toque do tecido. Então, se tem peças que não precisa tanta proteção, eu deixo só o tecido, porque eu gosto justamente daquele toque, daquela maciez, né? Da textura do tecido. Mas se é uma peça, se é uma caixa, por exemplo, ou uma bandeja, se é uma caixa que vai ficar num ambiente um pouquinho mais exposto, ou se você mora num lugar um pouco mais úmido, né, num lugar de praia, ou num lugar que tenha um pouco mais de umidade, é legal passar a termolina, que daí você consegue proteger ela melhor e consegue limpar melhor, tá? Então, se é uma peça que vai ficar mais exposta, por exemplo, uma plaquinha dessa, ou uma caixa de chá, por exemplo, que vai ficar num ambiente que precise mais proteção e que precise ser limpado com mais frequência, daí você passa. Mas se não, quando é caixas assim mais normaisinhas, eu costumo não passar, tá? Porque eu gosto justamente de sentir aí a maciez do tecido. Qual você está usando?
qual você está usando? Ateliê Tati, não sei. Nós não utilizaremos nesse curso a forração termodinâmica, né? Não, só a forração francesa no workshop, tá? A forração francesa. Eu vou ensinar essa peça aqui, ó, no workshop, tá? Então vai ser essa caixa toda forradinha com tecido. Então é essa técnica aqui que vocês vão aprender no workshop de forração, tá? Então vamos começar, tá? Vou passar a cola aqui na plaquinha. Se vocês tiverem dúvida ainda, podem me falar. Aqui no Instagram eu acho que passou alguns comentários e eu não consegui ver, mas se você tem a dúvida e não foi respondida ainda, pode voltar a perguntar ali que daí eu vejo, tá? As meninas do grupo da forração também, do Clube da Forração, fiquem à vontade para perguntar. A Tavani tá perguntando, o Tomalac é a mesma que usamos no papel de decopagem? O quê? Tomalac. A goma laca é a mesma utilizada, é a mesma utilizada. Porque ela serve tanto para impermeabilizar o MDF, para impermeabilizar o papel da decopagem, o guardanapo da decopagem, é a mesma goma laca, tá? É aquela transparentinha. E a goma laca indiana, que ela é um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais leve, essa goma laca indiana. A Cíntia tá perguntando se ela pode colocar qualquer cor de tecido do MDF cru, ou dependendo da cor tem que passar um fundo branco. Eu gosto de passar um fundo branco quando os tecidos são claros, tá? Porque quando o tecido é clarinho, ele vai escurecer, ele não vai realçar, porque a cor do MDF é um pouquinho mais queimadinha, um pouquinho mais escura. Então, eu gosto de passar a tinta ou o primer nos tecidos claros, ou quando é uma estampa mais com branco, né? Eu gosto de passar. Nos tecidos escuros, eu não passo, tá? Porque não vai fazer diferença na tonalidade do tecido. Então, eu economizo material, né? Economizo tinta, economizo o primer e economizo o meu tempo da produção também. Então, não tem necessidade de passar a base antes quando o tecido é escuro, a não ser que você queira uma proteção a mais no teu MDF, tá? Aí você passa, como eu disse, se você mora num lugar que tem mais umidade, que corre o risco de mofar com mais frequência, então uma base ali, uma tinta, um primer, uma goma laca indiana sempre vai proteger mais a tua peça, tá? Então aqui, ó, eu passei cola em toda a plaquinha e estiquei com o rolinho, tá? O rolinho de espuma. Para que serve o rolinho? Por que eu passo e estico a cola com o rolinho? Para não ficar excesso de cola, tá? Porque quando a gente passa com o pincel, às vezes alguns lugares fica mais grossinha, né, de cola. E é essa cola que mancha o tecido, tá? Então, essa cola em excesso. Então, por isso que eu passo o rolinho. Ó, vou posicionar o meu tecido com a estampinha, né, ou com o lado direito para baixo. E vou levar a plaquinha, então, pra colar. Ó, vou colar aqui, viro. Vocês estão conseguindo visualizar bem a minha mesa aqui, meninas? Ó, e vou alisar, tá? Vou esticar todo esse tecido. Pode ser com a mão, pode ser com a ajuda de uma espátula, tá? Ó, com a espátula também não tem erro, ó. É só ir passando sempre do meio para as laterais, tá? Para tirar todas aquelas bolinhas de ar, tá? Ó, vou alisando tudo. A Maria pediu se você poderia passar o link da termolina caseira. Ah, eu passo sim. Tá salvo no meu Instagram, tá? Então você entra no meu Instagram, tem a live salva, mas eu posso depois disponibilizar aqui no grupo só o link da termolina, tá? Ou se você quiser, quem quiser, me manda uma mensagem particular, seja por direct, ou seja uma mensagem no Facebook mesmo, que daí eu mando pra vocês, tá?
Eu sou de Brasília e estou ficando animada para começar a fazer essa técnica. Ai, coisa boa! Passa a tinta e o primer ou apenas um ou outro? Apenas um ou outro. Ou você passa a tinta ou você passa o primer, tá? Não tem necessidade dos dois. Então aqui, ó, já forrei, tá? Já colei, vou mostrar assim para vocês verem melhor, tá? Já colei. Agora eu vou tirar toda essa sobra de tecido aqui que ficou da minha plaquinha. Quero saber como fazer a termolina. Então me mande, Denise, um direct que eu te mando o link, ou tem que procurar ali no meu IGTV, tá? Tem uma live que tá escrito termolina leitosa caseira. Então aqui, ó, com uma tesoura eu vou recortar todo esse excesso, tá? De tecido, ó, bem rente na plaquinha. Ó, já mostro pra vocês ali bem certinho. Olha aqui, ó, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, tá? Bem rente, não sobrou nada de tecido aqui, ó. Então, eu cortei bem pertinho do MDF. Aqui eu não pintei, tá? A minha plaquinha, então ela ficou a cor do recorte a laser mesmo, tá? Mas isso aqui eu deixei assim proposital, tá? Porque eu vou fazer uma peça um pouco mais envelhecida e eu quero manter, então, essa característica aqui do MDF. Hoje você está com um ajudante? Sim, Isa, tô com a minha sobrinha aqui, com a Duda. Hoje ela tá me ajudando. Porque hoje eu tô estreando aqui pelo Facebook a live, então eu não consigo ver os comentários aqui das meninas do Facebook. Então ela tá aqui me ajudando, me passando tudo, as meninas que comentam, que perguntam, tá? Porque eu quero conversar com as meninas do Face também, tá? O que você fez nesse tecido? Ele tá brilhando. A Fátima tá perguntando. É que assim, ó, eu passei a termolina, eu coloquei um plástico, tá, na minha mesa, coloquei o tecido e passei a termolina em cima do plástico. Então, ele passou, né, o tecido, e quando a termolina secou, o tecido que ficou em contato com o plástico embaixo, ele ficou assim, brilhoso, que ele ficou emplastificadinho como se fosse uma cola. Por isso que ele ficou assim no verso, tá? Mas no direito, ele ficou bem normalzinho. Se você não quer que fique assim no verso, você tem que passar a termolina e pendurar ela, tá? Que daí ela vai secar e ela vai ficar dos dois lados iguais. É porque ficou em contato aqui com o plástico. A Cintia tá pedindo se essa sobra ela pode tirar com lixa ao invés da tesoura. Pode. Eu até trouxe aqui, Cintia, uma lixinha de unha, tá? Ó. É uma lixinha bem comumzinha de unha que vocês podem utilizar também, tá? Não tem segredo, ó, eu vou mostrar como que faz. Vocês pegam de cima para baixo e vão lixando o tecido, ó, vão desgastando ele, tá? Ó, sempre de cima para baixo, porque daí o tecido não arrebita para cima. Então, vai lixando e ele vai saindo todo o tecido. Por que eu gosto com a tesoura? Geralmente eu faço com a tesoura e não faço com a lixa, tá? Eu vou contar o motivo. Ó, qual tecido é esse? Esse aqui é um tecido tricoline 100% algodão. Tanto esse quanto esse outro aqui também é 100% algodão tricoline. Porque assim, ó, quando a gente pinta a peça e vai forrar, quando a gente passa a lixa, ela desgasta o tecido e desgasta também um pouquinho do MDF embaixo. Então, geralmente, a gente tem que refazer a pintura quando a gente passa a lixa. E a mesma coisa acontece, mesmo que a gente deixe o MDF assim cru, como ele está, se você passa a lixa, ela também, consequentemente, um pouquinho, ela vai lixar e vai desgastar o MDF, tá? Então, como eu quero que o MDF fique perfeitinho, assim, sem nenhum desgaste, eu corto com a tesoura, tá? Além também de ser mais rápido, ó. Então, com a tesoura eu consigo cortar bem rente também. E com a tesoura, olha a rapidez que eu consigo cortar, tá? E com a lixa de unha eu demoraria bastante tempo. Então, por isso que geralmente eu faço aí com a tesoura, tá? Por esses dois motivos. Mas quem é acostumado, quem gosta, né, com a lixinha de unha, pode utilizar também. A Nick tá pedindo se pode utilizar qualquer tecido.
pode utilizar qualquer tecido na forração, mas eu indico sempre, quanto mais natural, 100% algodão for, melhor, tá? Porque o tecido sintético, ele é mais difícil de trabalhar, ele é mais molinho, mais maleável, ele desfia mais, ou a cola não segura muito bem no tecido, tá? Então, geralmente tem um pouquinho de elastano, tem outro material aí na composição, então é um pouquinho mais difícil de colar. Às vezes você tem que ficar pressionando, ficar segurando bastante tempo para conseguir colar, ou numa forração de caixa, por exemplo, que você precisa dobrar um cantinho ali para colar o tecido sintético, né, ou de outros materiais, ele é bem complicadinho, ele não facilita muito a nossa vida na hora da forração. Por isso que eu indico sempre o tecido 100% algodão, né? Mas aí vai, principalmente para quem tá começando, tá? Que não tem muita prática, muita técnica, eu geralmente indico esse aqui, tá? Mas se você tiver outro tecido que não seja 100% algodão, se você quiser tentar, você pode forrar sim e o teu trabalho vai ficar legal também. E outra coisa, que o tecido que não é 100% algodão, ele tem uma facilidade maior de manchar, tá? Com a cola. Então, cuidem também isso. A Gisilda falou que usou agora. Qual cola você usou? A cola que eu utilizo é a cola extra, tá? Aqui eu tenho duas. Eu uso a cola Cascorês e uso a cola Tec Bond, tá? São duas marcas que eu utilizo, as duas marcas são boas, mas tem outras marcas também no mercado, tá? Mas o que eu sempre deixo atento aqui é que seja, ó, cola extra, tá? Cola branca extra. Então, é um adesivo PVA, uma cola PVA extra. Tanto essa quanto essa é extra, tá? Porque ela é um pouquinho mais forte, ela é própria já para artesanato, ela cola madeira, então ela tem uma resistência maior e a qualidade aí do nosso trabalho também fica maior, né? Olha, nessa parte aqui, então eu já cortei a parte reta, tá? Nessa parte aqui que ela é arredondadinha, ó, eu vou seguindo o recorte aqui do MDF, tá? Ó, vou seguindo a mesma direção aqui, o mesmo trabalhinho do MDF. Pode ser com a tesoura, pode ser com uma tesoura que tem um corte mais de precisão, tá? Uma pontinha aqui, ó, uma pontinha mais fininha. E pode ser com a lixa de unha também, tá? A Thaís tá pedindo se seria então sempre tricoline. O tricoline, ele é mais comum da gente encontrar, né? Ele tem um custo-benefício também um pouquinho melhor, né? Mas outros tecidos 100% algodão também podem ser utilizados. Pode ser uma chita, você pode usar um tecido com linho também, né? Mas que ele seja um tecido plano, assim, que não tenha outros tipos de composição, principalmente elastano. E a Andréia, em relação ao tecido, tá pedindo se o tecido digital, ele se inclui neste mais difícil de trabalhar. O tecido digital, ele é um pouquinho mais difícil sim, porque ele não é no 100% algodão, ele é um tecido sintético, porque a estampa é impressa digitalmente no tecido. Mas também pode ser forrado, tá? Ele tem um grau aí a mais de dificuldade na hora da colagem, tá? Mas pode ser utilizado sim. Que peça você está fazendo? Eu tô fazendo uma plaquinha para churrasqueira, tá? Aqui um porta-pano de prato, um porta-avental. Vai ficar uma peça bem legal. Eu trouxe aqui uns recortes, também uns apliques de MDF, nesse sentido aqui de churrasqueira. Depois eu vou mostrar para vocês. E outra técnica para cortar essas voltinhas é com o estilete, tá? Pode ser esse estilete comumzinho aqui. Pode ser um estilete de precisão, se vocês tiverem, tá? Então, ó, é a mesma coisa. Eu vou deixar aqui mais de pezinho para vocês conseguirem visualizar melhor. É só seguir, ó, vai seguindo o recorte da plaquinha, ó. Aonde tem as voltinhas, eu vou cortando. Ó, vou fazendo a pontinha aqui, o cantinho. Ó, e vou recortando. Vou tirando todo o excesso de tecido. Aqui eu tô contramão para mostrar para vocês, tá? Mas olha aqui, ó, aonde eu vou cortando todo o tecido. E como esse tecido tá com a termolina leitosa, ele fica
engomadinho, ó, fica tipo um papelzinho, então fica bem fácil de cortar e ele não desfia, ó, não desfiou nem um pouquinho aqui. Pode cortar com estilete nas curvas da madeira? Pode, Vânia. Obrigado por nos proporcionar 5 dias de aula, Deus te abençoe. Imagina, o prazer é meu estar aqui com vocês. Vou terminar de cortar aqui. Meninas, hoje eu não tô conseguindo ver muitos dos comentários de vocês aqui no Insta, né? O tecido com termolina é mais fácil para cortar? É mais fácil. Quando você passa a termolina antes no tecido, realmente o grau aí de facilidade é bem maior, porque ele não desfia, ele fica durinho, é a mesma coisa se você estivesse cortando um papel, tá? Mas pode ser cortado também ele normal, sem a termolina, e depois passar a termolina. E aqui dentro também, ó, eu vou recortar com o próprio estilete também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou entrar aqui num cantinho e vou seguir, ó, a própria plaquinha, ó, me serve como base e como apoio para eu levar o estilete e cortar, ó. Tá? A Rose está pedindo qual o custo de uma peça pronta e por quanto vender. Ela pediu um exemplo dessa placa que você está fazendo. Olha, o preço, assim, eu vou cortando aqui pra gente não se estender muito, tá? Mas aqui vocês conseguem visualizar, né, como que eu vou fazer o corte. O preço geralmente varia muito, tá? Eu não gosto de falar assim um preço, vende por tanto. Por quê? Porque como as minhas alunas, né, do curso sabem, eu tenho várias aulas, né, no curso que eu ensino toda a parte de precificação. E uma coisa é assim, cada região tem o seu costume, né? Tem regiões aí com o poder aquisitivo um pouco maior, um pouco menor. Tem regiões que você encontra o material um pouquinho mais em conta. Tem outras que o material já é um pouquinho acima do valor. Ou às vezes tem frete, né? Quem mora aí um pouquinho mais longe sofre, né? Infelizmente aí com um frete um pouquinho mais caro. Então tudo isso vai variar, vai depender aí o custo da tua peça, tá? Inclusive os teus custos fixos também, tá? Se você já tem um ateliê, quais são teus custos, né? O que você precisa, de quanto você precisa aí para sobreviver, para fazer teu ateliê sobreviver, né? Por mês, quanto que é. Então por isso que você tem que calcular também quanto que é a tua hora trabalhada, tá? Então tudo isso vai influenciar, tudo isso e muito mais aí vai influenciar no preço do teu custo, tá? Mas eu geralmente coloco o preço dos meus materiais. Eu já tenho uma fórmula, tá? Que eu calculo qual que é o custo da minha hora trabalhada, quanto tempo que eu levo para fazer uma peça. Por exemplo, se eu tenho mais habilidade, se eu faço uma peça um pouquinho mais rápida, vai diminuir um pouquinho o custo. Se eu demoro um pouco mais para fazer, vai aumentar um pouco o custo. Então, tudo isso vai depender um pouquinho, tá? Aí coloco o preço da hora trabalhada, coloco o preço, né, de todas essas variáveis aí, coloco a porcentagem de lucro depois, tá? A Emanuela tá pedindo se deve sempre passar a termolina antes de colocar o MDF. Não, pode passar depois, tá? Você pode colar o tecido normalmente, tanto em plaquinhas quanto em caixas, tá? Você pode colar o tecido, pode fazer tua forração normal e depois passar a termolina depois da peça pronta, tá? Antes de fazer os acabamentos, claro, de colocar as fitinhas, mas aí você pode passar a termolina depois. O que é termolina? A Miriam tá pedindo. Termolina leitosa é um produto, tá? Próprio aqui para artesanato, é usado também para engomar certos tecidos, certas roupas, e ele serve tanto para impermeabilizar e proteger a peça forradinha com tecido, quanto para engomar o tecido também, tá? Então ele serve como se fosse um verniz, como se fosse um impermeabilizante para proteger, tá? Teu tecido não fica ao natural, você consegue ali passar um paninho úmido, você consegue higienizar ela melhor, tá? Então ela fica com uma proteção aí. A Lígia tá perguntando, depois que a termolina secar, precisa passar o ferro caso o tecido fique enrugado? Pode passar o ferro, tá? Até uma dica, uma técnica legal é passar o ferro. Você pode passar até depois que você forra a tua peça, tá? Porque assim, ó,
A termolina, ela deixa o tecido um pouquinho mais áspero, um pouquinho mais durinho, sabe? Então, se você passa o ferro no tecido, você coloca um papelzinho, um papel manteiga em cima, tá? Coloca o tecido, coloca um papel manteiga e passa o ferro de passar roupa numa temperatura não muito quente, tá? Numa temperatura média. E ela vai voltar um pouquinho da maciez aí do tecido, ele não vai ficar tão áspero. E também para desamassar também, se ele ficar com algum amassado, tá? A Viviane falou que ela tem uma cola branca, mas não é extra. Ela pode usar ela mesma? Pode usar, Viviane. Só que você vai ver que ela é um pouquinho mais aguada, tá? Ela é um pouquinho mais fininha, mais diluída do que a extra. Então, provavelmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de colar o teu tecido, tá? Mas você pode usar também. E outra coisa, no decorrer aí, com o tempo, né, o teu tecido pode começar a descolar um pouquinho, tá? Por causa disso. Mas nada impede que você pode utilizar sim a cola branca normal, tá? Se você não tem essa outra, que não seja por isso que você vai deixar de fazer as artes lindas, tá? Ó, aqui no fundo eu tô fazendo a mesma coisa, tá? Eu dei duas demãos de tinta branca, tô passando a cola e vou fazer a mesma coisa da forração. A Denise pediu se precisa passar o verniz depois da termolina. Denise, só se você quiser uma impermeabilização assim mais power, né? Mais porreta. Aí você pode passar o verniz, sim, tá? Se você passar aquele verniz normal, né, acrílico com o pincelzinho, ele vai ficar mais lisinho, tá? Se você passar o verniz em spray, por exemplo, esse aqui, ó, que eu gosto muito, tá? Que eu utilizo também nas minhas peças, eu passo em cima do tecido. Esse aqui é um spray, é um verniz spray fosco. Eu passo, ele impermeabiliza, ele fica envernizadinho, só que o bom dele é que ele não aparenta que foi passado verniz. Então, se você passa a mão no tecido, se você olha para ele, você não diz que foi passado tecido. Não diz que foi passado verniz, tá? Porque ele fica bem suave, ele não aparece, ele não tem brilho, fica como se fosse o tecido normal. Duda vai me perguntando aí. Jô, fala com nós no Insta. Ai, meninas do céu. Você... Minhas meninas amadas do Insta, que estão todas as segundas-feiras aqui comigo. Você faz engomado o tecido antes de aplicar na peça? Esse aqui eu fiz antes, tá? Esse aqui eu engomei, eu passei a termolina antes de aplicar na peça. Mas você pode aplicar na peça e depois passar, tá? Tanto faz a ordem aí da termolina, não tem problema. A dica do ferro, esse aqui, Joana, vai ficar salva a live? Vai. Ó, Silvana, super dica, Silvana Coppola. Silvana Coppola aí tá sempre comigo também, seja bem-vinda, que coisa boa. Ó, passei, tá? Quer dizer, colei, bem coladinho. Agora eu vou fazer todo o recorte aqui também. Pode falar, viu? A Marisete pediu se usar o verniz fosco, não precisa usar a termolina? Não precisa. Tá? Porque daí um vai substituir o outro, tá? A não ser que você queira, como eu falei, aí uma impermeabilização mais forte, né? Aí você pode passar os dois, mas se não, pode passar só o verniz em spray, que ele já vai fazer o papel aí de envernizar e de impermeabilizar, tá? Oiê, Adriana! Vou ficar boa nisso também. Jô, troca sua sobrinha pra cá. Aí, ó, Duda, estão falando pra você seguir os comentários aqui do Insta. Joana, estou com saudade de forrar caixas. Oi, Ana Paula, então vamos forrar, né? A Ana que fez 200 caixas, meninas. A Ana é a minha aluna do curso Forração Decorativa Arte em Caixas. E agora pro Natal ela arrasou, né? Ela teve uma encomenda aí de 200 caixas. Coisa boa. Isso é papelão? Não, isso é MDF, tá? Isso aqui é MDF. A plaquinha também, tá? A plaquinha é lá da Arte Madeira Joinville. É tudo em MDF. Eu fiz a forração, tá? Então já forrei as duas partes aqui. Olha que legal que ficou.
Esse negócio gruda como cola na gente, verdade. A forração vicia, menina, se prepare. Fala, Duda. A Cindy tá perguntando se é obrigatório passar o verniz. Não é obrigatório, tá? Como eu disse, geralmente nas minhas caixas eu não passo, tá? A não ser que seja uma caixa assim, que precise de mais, que vai ficar num ambiente um pouco mais úmido, mais externo, que precisa ser protegida um pouquinho mais, tá? Que precisa ser limpa com mais frequência, aí você passa, senão não precisa. E a Lucilane tá pedindo se ela pode passar o verniz em cima do tecido sem ter aplicado termolina. Pode passar sim. Eu indico sempre o spray, tá? Eu indico sempre para não perder aí a característica do tecido, mas você pode passar sim. Inclusive, sobre o spray, a Denise está perguntando se o verniz em spray é mais econômico que o verniz brilhante da Yara. O verniz em spray da Yara? Ou o verniz normal? Assim, ó, o verniz normal que você passa ali com o pincel, você consegue aplicar em mais peças, tá? O verniz em spray, ele acaba terminando um pouquinho mais rápido, porque daí ele se dissolve um pouquinho mais, né? Mas ele é muito mais rápido para aplicar, para secar. Então, dependendo de como é a tua produção, ele vale a pena pelo custo-benefício aí das suas horas trabalhadas, né? Enfim, é por isso que eu gosto, tá? Tem esse outro spray aqui, ó. Esse aqui é um verniz, tá? Também, da Chemicolor. Ó, só que esse aqui, ele é incolor também, só que ele é um pouco mais brilhante, tá? Então, pode ser passado também, só que daí o teu tecido, ele vai ficar mais brilhosinho aí, com uma outra característica. Mostra o spray de novo, por favor. Ó, então, esse aqui, tá? Fosco, da Acrylex, ou esse aqui com brilho, tá? Também. Esse aqui eu acho que tem fosco também, e o da Acrylex também tem o brilho e semibrilho, mas eu sempre pego o fosco. Qual é o mais econômico a Denise está pedindo? O mais econômico? O mais econômico é o vernizinho, aquele, deixa eu ver se... Duda, você consegue ver naquela caixinha lá? Tem uns potinhos que tem verniz ali, ó. Mais pra cá. Ah, não. É transparente. Não, essas aí são tinta, pra cá. Não, também. Deixa eu ver se a Duda vai achar pra mim. Não, ele é um líquido transparente. Senão eu mostro, tá? Assim, o verniz, ele é mais barato, tá? Do que o spray. Só que eu gosto mais da facilidade do spray, tá? Mas se você quer ir pelo valor, aquele lá é mais em conta, realmente, tá? Oi, minha linda Paula, a live vai ficar salva sim. Quero ficar craque com você, a Adriana falou. Oi, vai ficar. Como se chama? Verniz para tecido? Não tem verniz para tecido, tá? Esse verniz aqui é para artesanato. Então, ó, até utilizam em pintura, tá? Em artesanato em madeira, pintadinha, em pinturas, enfim, tá? Para todos os estilos de artesanato. E eu testei no tecido e no tecido também funcionou, tá? Então, você pode utilizar... Não achou, Duda? Ah, então não tem problema. Ou aquele lá, ó, aquele que o pai tava pintando. Meu pai tava envernizando um nó de pinho, gente, aqui. Deixa eu mostrar esse aqui pra vocês, tá? Ó, esse aqui é um verniz geral, tá? Esse aqui é um verniz geral da Acrylex. Ele também pode ser utilizado, tá? Só que ele vai mudar daí a característica do tecido, tá? Ele não vai ficar... a hora que você passar aqui, ele vai aparecer, né, ali que é um vernizinho, vai ficar mais brilhoso, como se fosse uma laca mesmo em cima, tá? Muito top, bom aprender com você. E esse sotaque é top. Oi, meu Deus do céu, esse sotaque Catarina aqui não é fácil, né? Qual é melhor, termolina ou verniz? Depende da peça que você vai fazer, tá? O verniz, ele protege mais, tá? Vou ser bem sincera, ele protege mais. A termolina, ela impermeabiliza um pouco, mas o verniz, ele é mais forte, então ele vai proteger mais. A Rose Alves está pedindo como cuidar da peça pronta, como conservar ela. Se você passa termolina ou se você passa verniz, com um paninho úmido você consegue limpar, você consegue higienizar, tá?
Se você não passa, você tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né? Você tem que tirar o pozinho primeiro, tá? Você pode pegar um pincelzinho limpo e passar para tirar o pozinho e depois passar um paninho úmido, porque se você for passar um paninho úmido por cima do pó, ele vai acabar fazendo aquela melequinha de pó, né? Tipo uma terrinha assim, e vai acabar manchando o tecido. Então, primeiro você tira o pó para depois passar um paninho úmido, um lencinho umedecido, alguma coisa assim. Ó, acho melhor verniz à base d'água, né? Sim, o verniz à base d'água é melhor. Esse aqui, ele não é a base d'água, tá? Esse aqui é a base de solvente. Mas o verniz à base d'água é melhor, sim. Eu sou de Caçador, Santa Catarina, Sandra. A Thaís tá pedindo, quando passar o spray, precisa alisar com um rolinho ou pincel? Não precisa. O spray, por isso que eu digo que o spray é muito prático. Porque é só você passar e ele tá pronto, tá? Não precisa alisar, não precisa fazer nada no spray. Ele é bem rápido. A Aparecida tá pedindo aonde ela encontra esse verniz em spray. Esse aqui em lojas de artesanato, tá? Em qualquer loja de artesanato, eu compro aqui na minha cidade, eu encontro numa loja que vende materiais para pintura, tá? Então é uma loja de tintas e daí eles vendem esse aqui. Mas lojas de artesanato, que sejam específicas para artesanato, você consegue encontrar, tá? Até algumas papelarias que trabalham com a linha da Acrylex, às vezes tem também esse aqui, tá? Então aqui, ó, eu vou entrar com uma técnica diferente hoje, tá? É um stencil, eu vou fazer o stencil na plaquinha de tecido, tá? Joana, precisa lixar as peças? Não precisa lixar, tá? A forração não precisa lixar, porque a gente já, né, pega um MDF já mais de qualidade, ou quando o MDF tá um pouquinho, principalmente nas caixas, assim, ó. Deixa eu pegar uma caixa aqui, ó, tá? Ó, por exemplo, essa caixa aqui, ela tem um pouquinho mais áspera esses cantinhos, então é bom dar uma lixadinha, se você vê que ele tá um pouquinho áspero, que pode aparecer ali, que pode dar uma certa diferença no tecido, você dá uma lixadinha assim também, tá? Mas não tem necessidade de lixar, porque diferente da pintura, né, que você lixa, que você dá uma demão de tinta, você vai lixando entre as demãos, o tecido não, o tecido ele vai cobrir o MDF e não vai aparecer nada. Então não precisa lixar, tá? Não tem problema. Então, agora eu já mostrei aquele ali, a gente acho que já tirou a dúvida aqui da maioria das meninas. Morei um ano em Joinville, mas em 2 meses eu já estava com o né. E em todas as frases, verdade, né? O né não sai também, é colado aqui em mim o né. Vai ficar gravada, tá? Pra quem tá chegando agora. Então, vamos lá. Esse stencil aqui é da Litoarte, tá? Ele é um desenho de tijolinhos. Mas tem vários outros stencils também que tem esses tijolinhos. Eu até tenho um da Opa ali. Duda, se você quiser, procure um stencil ali pra mim que tem os tijolinhos assim, ó, também. Tá? Faz favor. Daí quando... Mas você pode utilizar aí qualquer stencil, tá? Então, eu vou utilizar esse aqui. A termolina caseira eu já ensinei aqui numa live, tá? Obrigada, Duda. E ficou gravada aqui no IGTV, tá? Qual o número da lixa? Eu geralmente utilizo a lixa 400 para lixar, tá? A não ser quando eu queira fazer um acabamento mais delicado, aí eu uso uma 600, tá? Quanto maior o número da lixa, mais fininha e mais delicada vai ser o acabamento. A Ana tá pedindo se verniz fosco sem ser o spray dá pra passar? Dá pra passar sim, dá pra passar. Ó, esse aqui é da Opa, tá? Também é de tijolinho. Então, né, só pra vocês verem aí que tem vários modelinhos, tá? Que vocês podem utilizar. A Cristiana, ela chegou agora. O que você está fazendo? Que técnica está usando? Tô fazendo a forração, tá? Essa aqui é a forração decorativa. É uma forração em uma plaquinha de MDF, forração com tecido. E agora eu vou aplicar o stencil em cima do tecido. Deixa eu ver onde que tá a minha... Aqui, ó. Vou pegar um pedacinho de fita crepe só pra segurar meu stencil. E vou posicionar ele aqui, ó,
aonde eu quero dar o efeito, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, com uma fitinha crepe, tá? Eu vou fazer nesse cantinho aqui, ó, eu vou dar um acabamento de tijolinho. Mas vai ficar salva, Lígia. A Lígia tá falando que não vai conseguir ver toda, tá? Mas vai ficar salva. A Maria tá pedindo se precisa passar uma mão de tinta antes de colocar o tecido. Só se o teu tecido for clarinho, tá? Se o teu tecido for clarinho, você passa assim, tá? Se o teu tecido é escuro, como esse marrom que eu colei aqui, eu não passei, tá? Já nesse aqui, que é clarinho, ó, eu passei duas demãos de tinta. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui na minha bandejinha. Já mostro a cor aqui pra vocês, tá? Essa aqui é amarelo palha, tá? É uma corzinha, um amarelinho bem fraquinho, ó, bem clarinho. Pode falar, Du. A Ana Maria pediu se ela pode passar o verniz fosco com o pincel. Pode passar com o pincel. Só que o pincel tem que ser dependendo do verniz, tá? Se for um pincel à base d'água, você pode passar aí com um pincel de cerdas mais molinhas, tá? Com cerdas sintéticas, que daí ele não vai ficar a marca do pincel e ele não vai corroer aí teu pincel, né? Se for um verniz solúvel à base de... solúvel em thinner, essas coisas assim, né? Aí você tem que cuidar um pouquinho do pincel, porque ele acaba, né, corroendo um pouquinho o teu pincel, mas pode ser passado sim. A Dulce, ela pediu, você disse que não precisa lixar e precisa passar base na caixa quando o tecido for mais claro ou o fundo do tecido for mais escuro? Quando o tecido for mais claro, tá? Porque a cor da caixa do MDF vai influenciar na cor do tecido. Então, se o tecido for clarinho, ele não vai destacar a cor, ele vai ficar mais escurinha porque vai puxar a cor da caixa. Que demão de verniz fica bom? Quantas demãos de verniz do tecido bom fica no tecido? Se você for fazer com o pincel, geralmente 2 demãos, tá? Porque uma às vezes fica manchadinha, alguma coisa assim, mas 2 tá bom. Ó, peguei um pincelzinho pituá, tá? Esse pincelzinho pituá é um pincelzinho redondinho, que é utilizado aí para fazer stencil, tá? Sombreado. Então, peguei um pincelzinho pituá. Pincel pituá tem de vários tamanhos, ó. Então, tem várias marcas. Esses aqui são da Tigre, esse aqui é da Keramix, tá? Então, aqui, ó, tem vários tamanhos. Esse aqui é menorzinho. Você pode ser o tamanho que você tiver aí, que você encontrar. Vou pegar a tinta aqui, ó, na minha bandejinha. E vou tirar bem o excesso, tá? Do pincel aqui na bandejinha. E vou fazer movimentos circulares aqui, ó. Ou batidinhas ou movimentos circulares nesse stencil, tá? E vou tirar um pouquinho mais do excesso. Deixar ele bem suave. Vou tirar aqui e vou dando... vou entrando com ele aqui no stencil, tá? Você está pedindo se você está fazendo stencil com tinta para tecido. Pode ser utilizado, tá? Eu tô fazendo com a tinta PVA. Então, a tinta pode ser PVA ou pode ser acrílica, porque depois, se você passar um vernizinho ali, ele vai segurar. Ou, se você não quiser passar o verniz, você faz com tinta de tecido, porque daí ele não vai precisar de nada depois, tá? Que ele já vai ficar certinho. Ó, tô passando aqui, vou pegar mais um pouquinho. Eu vou só suavizar ele. Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Olha ali como que ficou. Tá? Ficou assim. Agora eu vou emendar aqui, porque eu não quero que fique esse corte aqui, tá? Eu quero que ele fique um pouco mais suave. Então, eu venho aqui na emenda do próprio stencil. Ó, peraí. Aqui, tá? E colo. Olha aqui, ó. Então, eu utilizei, ó, vim aqui e coloquei exatamente para fazer a emenda, tá? E vou suavizar, então, essa parte, porque eu não quero que fique aquele corte reto. Então, eu vou passando aqui e vou saindo, vou terminando
no nada aqui, ó, do nada, eu vou terminando o meu stencil. Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Olha a diferença que deu. Olha aqui, ó. Tá? Ele foi terminando cada vez mais clarinho. E não ficou essa marcação, ó. Aqui eu deixei aqui pra vocês verem a diferença, ó. Não ficou essa marcação reta. Então, aqui, ó, eu fui suavizando, tá? Então, eu coloquei o meu stencil aqui, por exemplo, ó. Coloquei meu stencil aqui e fiz só um pouquinho, ó. Entrei só um pouquinho, não completei até o final. Então, eu fui deixando a mão mais levezinha aqui para conseguir sair em nada e dar esse efeito aqui, tá? Vou fazer isso em alguns pontos aqui da plaquinha, tá? Ó, vou emendar aqui e vou fazer aquela parte retinha ali também. Ó, se vocês tiverem dúvida a respeito do stencil também, tá? Podem colocar aqui. Ó, vou suavizar aquela parte que ficou retinha. Olha, desapareceu aqui, ó, tá? Dica incrível não terminar no final do stencil. Exatamente, porque aqui no final, se você quiser fazer a plaquinha inteira, você termina no final para você conseguir emendar ela, né? Mas assim como a gente quer só um detalhe, então você vai suavizando, que daí não fica aquela marcação certinha, né? Então ele fica bem mais natural. Vou fazer aqui do ladinho também. Mais alguma dúvida a respeito do stencil? Como você lava seus stencils? A Fernanda tá pedindo. A Fernanda é minha aluna também, maravilhosa, que já participou de uma live aqui comigo, né, Fer? Eu lavo com água e com um sabãozinho neutro também, tá? Porque assim, ó, geralmente, tá, eu utilizo o pincelzinho Pituá, então eu coloco o stencil embaixo da água, assim, tá? Pode molhar ele bem tranquilo. E deixo na água corrente da pia e com o próprio, pego um sabãozinho neutro, com o próprio pincel que eu preciso lavar, eu já vou fazendo movimentos aqui embaixo da água, que já vai lavando o meu stencil e já vai lavando o meu pincel junto, tá? Então, eu lavo ele assim, tá? Com água corrente, depois é só secar e até com o próprio pincelzinho eu já faço movimentos e vai saindo aí toda a tinta do stencil. Ó, vou fazendo aqui, tá? Vou dar uma aceleradinha, porque a nossa aula foi muito rica aí de conteúdo, né? A gente falou bastante coisa e eu acabei me atrasando aqui na técnica, mas podem perguntar aí, porque é assim, né? Tô aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês, não quero que vocês saiam com dúvidas. Tá? Para as meninas que estão chegando agora, deixa eu dar o recadinho que eu dei lá no começo da live, tá? Sobre a semana a workshop de forração, tá? Então, o workshop de forração é um evento que tá acontecendo essa semana, que são 3 aulas, tá? 3 aulas gravadinhas. A primeira aula foi ao ar já hoje, mas tá gravada lá para vocês poderem assistir. A segunda aula vai ao ar na quarta-feira. E a terceira vai ao ar na sexta-feira, tá? Então, são 3 aulas gratuitas do workshop de forração. Então, tem meninas que estão confundindo essas lives com as aulas do workshop, tá? As lives aqui são à parte, são aulas extra, tá? Com outras técnicas, com outra peça, mas que também são tira dúvidas das aulas do workshop da forração. Tá? Então, essa live aqui, ela é extra, tá? É diferente da aula do workshop, combinado? Eu perdi o começo, psicofaria, mas vai ficar gravadinha, tá? A professora arrasa. Obrigada, Darlene. Ótimas dicas. Pode falar, Du. A Raquel tá pedindo com o que você tira o excesso do tecido. Eu tiro com a tesoura, tá? Tem meninas que tiram com a lixa de unha
eu gosto de tirar com a tesoura ou com o estilete, tá? Eu acho que dá um acabamento bem legal. Ó, então aqui, ó, olha como que eu fiz, tá? Deixei algumas partes, ó, bem suavizadinhas, então parece que ele tá apagadinho, não parece que ele acabou do nada. Ó, vou chegar até mais pertinho, ó, pra vocês verem. Aqui, tá? Ó. Então, ele ficou bem suave esse transpasse, tá? Do stencil. Então, aqui. E agora eu vou fazer também algumas partes com o stencil aqui nessa plaquinha. Ó, eu vou utilizar esse stencil aqui, ó. Também é da Litoarte, tá? Ele tem umas marquinhas, olha, ele é de café. Mas eu não vou fazer o café, tá? Eu vou utilizar só essas marquinhas aqui que parece que foi deixado copo, xícara, né? Ou marcadinho ali, manchadinho. Vou fazer a mesma técnica, tá? Vou colocar o stencil aqui. Só que eu vou fazer aqui, ó, com uma tinta castanho, tá? É uma tinta um pouquinho mais escurinha, tipo um café com leite, um pouquinho mais escurinho do que o amarelo palha que a gente tava utilizando na plaquinha. Vou colocar um pouquinho aqui. Ui, um pouquinho só, não um pocão. Meninas, depois essa tinta aqui volta tudo pro potinho, tá? A gente não pode perder nada, né? As meninas aqui do Facebook estão elogiando a técnica e a professora também. Oh, coisa boa! Obrigada, minhas meninas. Vocês são demais. Vou pegar ó, vocês podem pegar o mesmo pincelzinho, tá? Pituar, podem tirar o excesso aqui da tinta. Eu vou pegar outro aqui por causa do nosso tempo, tá? Vou pegar aqui, ó. Pegar aqui. Vou tirar também, ó, bem o excesso da tinta aqui na bandejinha, tá? E vou aplicar aqui também. Vou escolher uns cantinhos aqui, ó, e vou aplicando. O stencil vocês fazem ou com batidinhas, tá? Ou com movimentos circulares. Mas o segredo é não carregar muito o pincel de tinta, tá? Tirem bem o excesso ali na bandejinha ou na base que vocês estiverem trabalhando ali com a tinta. Ó, vou passar aqui. Olha que legal que ficou, ó. Parece bem um manchado de café, ó. Tá? Vou fazer isso em algumas partezinhas aqui da plaquinha também, tá? Esse aqui tem várias marquinhas diferentes, ó. Eu vou escolhendo algumas marquinhas, algumas coisas que eu quero e vou deixando ela bem harmoniosa. Ó, tiro lá bem o excesso e venho aqui também. Olha lá, tá? Vou fazer umas bolinhas aqui. Eu vou fazer mais no cantinho dessa plaquinha aqui, porque no meio, no centro, eu vou colocar um aplique de MDF. Então, eu vou colocando aqui. Ó, então aqui. Dei uma manchadinha na plaquinha, ó, parece que coloquei umas xícaras de café aqui suja, ó, fiz alguns respinguinhos que tinha aqui, ó, no próprio stencil, tá? Então aqui. Então aqui a parte do stencil da forraçãozinha já tá pronta, olha que legal que vai ficar quando a gente colocar ela, ó. Então, ela vai ficar... Aqui eu fiz com a tinta escura, a tinta clara, porque o tecido era escuro, e aqui também, tá? Pra realçar. Aí, depois, a gente vai fazer a parte de envelhecimento, tá? Da plaquinha, do tecido, tá? Eu vou utilizar um gel envelhecedor pra envelhecer toda essa plaquinha. Mas antes, pra gente não demorar muito, eu vou pintar, tá? Os apliques de MDF. Trouxe aqui uns apliques. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, é de churrasqueira, tá? Então, vai ser uma plaquinha aí de churrasqueira.
Trouxe algumas cantoneiras aqui também que eu vou aplicar na nossa plaquinha. E esse grill aqui, ó. Todos esses recortes são da Arte Madeira Joinville, tá? Ó. Então, parece uma chapinha, ó, um grill. Então, eu vou pintar todos eles. Aqui eu já tenho um papelzinho que eu coloquei uns pedacinhos de fita crepe, porque facilita, ó, bastante a pintura, ó. Ele fica bem coladinho aqui, ó, e não cai. Pode falar, Du. A Mayra tá perguntando qual é a referência desse stencil. Esse aqui, ele é 636. Esse aqui é o 636 da Litoarte. E o de tijolinho é o 352 da Litoarte também, tá? Tem esse outro aqui da Opa também, que você pode usar, que é 1084. As meninas estão falando que travou no Instagram, tem alguns indo pro Facebook. Travou, meninas? Ó, a Kátia disse, voltou por aqui. Eu nem vi que travou aqui pra vocês. Se não quer envelhecer, fica bom? Fica bom sim também, tá? Não precisa envelhecer. É uma técnica, tá, de envelhecimento que eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu gosto, né, de peças mais envelhecidas, mais rústicas. Então, eu vou trazer pra vocês, até pra vocês aprenderem também e verem que é possível, tá? Mas não tem necessidade. Pode deixar só assim, ó, que ficou bem legal e bem lindo, tá? Ó, só assim já tá uma plaquinha pronta praticamente, tá? Então, aqui eu vou colocar e vou pintar bem rapidinho, tá? Vou pintar algumas de azul, outras com as próprias cores ali, tá? As tintas que eu tô utilizando são todas essas aqui PVA, tá? Todas tintas PVA, pode utilizar tinta acrílica. Faz só com o Insta, ficou travado e você não viu. Ai, desculpa, meninas, eu não vi mesmo que ficou travado. E agora voltou? Será? Me deem um okzinho se voltou no Insta ou não, tá? Também está assim. Qual é o horário e dia das lives? Ó, todas as segundas-feiras, às 17 horas, eu faço live pelo Instagram, tá? Durante o ano inteiro. Então, dependendo do dia, se tem workshop, se não tem, tá? Tem live às 17 horas nas segundas-feiras aqui pelo Instagram. Hoje, essa semana, excepcionalmente, que tem o workshop da forração, vai ter aula, tá tendo a live hoje e vai ter uma live também quinta-feira às 19 horas, tá? Às 19 horas vai ter outra live também. Mas eu vou colocar aqui no Instagram, vou colocar nos stories, vou avisar vocês, tá? Mas vai ter outra live essa semana também. Isso aí, Ana, Flor de Nardo, live da Joana toda segunda às 17. Ó, peguei uma esponjinha de louça, tá? Um pedacinho de uma esponjinha. Coloquei aqui um pouquinho da minha tinta, tirei o excesso e vou dar algumas batidinhas aqui, ó, tá? Nos recortes, ó. Dou batidinhas e ele vai pintar todo o meu recorte, ó. Então, ele já pintou, tá? Ele é bem fácil, tá? Eu gosto bastante dessa técnica aqui, ó, porque, ó, vou pintar a parte só que tá escrito churrasqueira, ó. Ele é bem rápido, ó, com umas batidinhas aqui, ó, eu já pintei todo o meu aplique. Ó, pintei toda essa florzinha aqui, essa folhinha, esse ramo, tá? Pintei as estrelinhas e pintei aqui onde tá escrito churrasqueira. Então, a parte azul já tá pronta. Agora, eu vou pintar com outras cores, tá? Ó, essa aqui é sombra queimada, que é um marrom um pouquinho mais escurinho. Eu vou pintar essa parte aqui desse grill. Então, eu vou pegar outro pedacinho de esponjinha. Ó, vou pegar aqui, tiro o excesso e dou as batidinhas também, ó. Só na parte que eu quero pintar. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho. Aí. Ó. Ficou boa a parte do travado e desfocado. Agora voltou. Ai, obrigada, Kátia. Gabriela também disse ok. Então, tá. Ó, então eu vou dando batidinhas aqui, ó, já mostro pra vocês bem de pertinho ali
como que tá ficando, tá? Olha que legal. Já pintei todo o aplique, tá? Ó, de marrom e de azul. Consegui delimitar bem ali, ó. Então, aqui eu já pintei, tá? Vou pintar esse arabesco aqui também de azul, pra dar uma corzinha a mais, tá? Olha que rápido que é, ó. Só dou umas batidinhas aqui e já tá pintadinho. Às vezes, quando a tinta é um pouquinho mais clarinha, precisa dar 2 demãos, tá? Mas é 2 demãos assim, batidinhos também. Tem alguma dúvida a respeito dessa pintura, desse aplique, meninas? Que lindo esse azul, fala a marca e qual o número da cor. Esse azul aqui é da marca True Colors. Ele é o PVA e ele é o Azul Country. A referência dele é G13, não, aqui, 17125, a referência, tá? Ó, já pintei os 2 apliques, vou deixar aqui do ladinho para ir secando. E vou pintar esse grilzinho aqui, ó, essa chapinha de uma cor mais clarinha, porque eu vou colocar na parte marrom aqui, ó, da minha plaquinha. A Adriana vai pedindo qual é o nome da empresa que vende esses apliques. Arte Madeira Joinville, me deu um branco. Eles têm o Insta aqui, tá? @Arte Madeira Joinville. E tem o site também, que é www.artemadeirajoinville, com 2 L's no final, né? Da cidade Joinville.com.br, tá? Os apliques dá para colar, usa-se a mesma cola? Pode usar cola branca ou pode usar cola instantânea, tá? Qualquer tipo de cola, mas a mesma cola branca usada na forração você pode utilizar também. A Thaís tá falando que ela faz com um rolinho. Você acha que com a buchinha, com a esponjinha é mais rápido? Com o rolinho é praticamente a mesma técnica, tá? Vocês podem fazer sim. Você pode pegar o rolinho, você pega o rolinho aqui, carrega o teu rolinho com a tinta na bandejinha, tá? Espalha bem, trabalha bem com o rolinho e depois passa o rolinho no aplique, tá? É a mesma coisa, ele é prático também, é uma outra técnica, né? Mas dá pra utilizar também. Eu utilizo bastante essa técnica do rolinho também, tá? Então, aí vai depender do que você tiver aí disponível, tá? É bem tranquilo, tá? Então, pintei aqui também. Eu vou ligar o meu soprador aqui, tá, meninas? Só pra dar uma secada mais rápido nesses apliques. Aí eu já volto aqui conversar com vocês, tá? Os arabescos, também, onde encontro os arabescos para comprar? Os arabescos também é lá da Arte Madeira Joinville. Então, tudo que eu utilizei aqui de MDF hoje, tá? Tanto a plaquinha quanto os recortes é lá da Arte Madeira. A Sheilane, ela falou que ela não conseguiu pegar a live do início. E como você fez o quadro, com que tecido e como cortou as curvas? Eu coloquei o tecido, tá? Tecido 100% algodão, o tricoline. Colei ele na peça, ele já estava impermeabilizado com a termolina. E aqui nas partes retas eu cortei com a tesoura e aqui eu cortei com o estilete, tá? Pode ser esse estilete normalzinho aqui, pode ser um estilete de precisão. Eu cortei aqui, tá? Você pode utilizar, e aqui também, pode utilizar a lixa de unha também, tá? Qual que era a outra coisa? Era isso, né? É só isso. Tá. Mas a live vai ficar salva, tá? Qualquer coisa depois, se você tiver um tempinho aí, você pode voltar lá e rever só essas partes do começo, porque daí tem bastante diquinhas, bastante técnicas, eu explico, né? A gente conversa aqui sobre bastante coisas, que é legal, de repente, você voltar lá pra assistir, tá? Nos cantinhos dos recortes, pinta também os cantinhos com essa técnica da esponjinha, ele pode ser que ele fique um pouquinho mais borradinho aqui, tá? O que você pode fazer? Você pode vir aqui com um pincel fininho, com uma tinta escura, um pretinho, e dar uma retocadinha, tá? Aqui, por exemplo, ó, aparece melhor, tá? Porque a tinta é clarinha.
Então, aqui, ó, borrou um pouquinho. Esse borradinho aqui não fica tão legal no acabamento da peça, tá? Ou você pinta todo ele e não deixa nenhuma bordinha aparecendo, ou você deixa a bordinha do lado aqui no MDF cru e pinta só em cima, tá? Pra ele ficar com um acabamento legal. Nesse caso aqui, ó, ele ficou borradinho. Então, você vem com um pincelzinho, ou quando a tinta tá molhada, se você vir com um paninho úmido, com um lencinho umedecido, você consegue limpar toda essa partezinha aqui, tá? Se não, se você deixou secar aí tua tinta, você vem com um pincelzinho com a tinta preta e faz o retoquezinho só nas laterais, tá? Eu não vou fazer agora por causa do nosso tempo, que já tá aí quase estourado, né, meninas? Mas você faz isso, combinado? Sigo há pouco tempo, mas estou amando suas dicas. Seu trabalho é lindo e inspiração. Obrigado. Obrigado você, Anne. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, né? Inclusive todas as meninas que estão aqui pela primeira vez também me assistindo. Estou muito feliz com todas vocês, tá? Então aqui eu já pintei, tá? Eu posso fazer o quê? Posso dar uma envelhecidinha e uma sombreada nesses apliques também com o gel envelhecedor. O que é o gel envelhecedor? Ó, eu tenho esse aqui, tem várias cores, tá? Esse aqui é o tabaco e esse aqui, por exemplo, é um âmbar. Ó, esse aqui é mais avermelhadinho, esse aqui é um pouco mais amarronzadinho, mais escuro. Ele substitui, ele faz quase a mesma função do que um betume, tá? Só que ele é um pouco mais leve, dá uma transparência melhor do que o betume, tá? E ele tem as cores. Tem betume colors, também tem betume que tem cores. Aí você pode utilizar também para fazer essa técnica. Ou você pode utilizar a mesma tinta, tá? Escolhe uma tinta um pouquinho mais escurinha para fazer esse sombreado. Pode ser feito também, tá? Eu vou fazer aqui com o betume para vocês verem a diferença, tá? Para vocês conhecerem também como que funciona aqui o gel envelhecedor. Como você colocou o tecido? Eu colei todo o tecido com cola branca em toda a plaquinha. E depois eu recortei todo o excesso do tecido em volta. Adorando suas dicas, comecei hoje, parabéns. A Lu, seja bem-vinda. Volta redonda aqui, Alessandra. Então eu vou pegar um pincelzinho chanfradinho, ó. Ele é um pincelzinho chanfradinho que eu vou utilizar para fazer o sombreado, ó. Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha, deixa eu ver se eu consigo ser mais controlada agora. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Eita! Vou pegar com um cantinho, tá? Ó, primeiro eu vou molhar meu pincel lá, tá? Tiro o excesso, deixa eu pegar um lencinho aqui. Tiro o excesso, tá? Deixo ele um pouquinho úmido. Pego com um cantinho do pincel, ó. Com um cantinho mais compridinho. Vou trabalhar essa sombra aqui na minha bandejinha, ó. Vou levando o meu pincel, vou trabalhando e vou aplicar nos apliques, ó. Vou colocar, então eu vou colocar só na partezinha de fora, tá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir visualizar. Vou fazer no clarinho ali, que fica mais fácil para vocês verem. Ó, para vocês não ficarem com dúvida, ó. Trabalhei lá. E aqui, ó, no aplique clarinho, eu vou colocar só nos cantinhos. Olha lá, ó, como que ele fica. Ele fica um sombreado só nos cantinhos. Pode falar. A Janaína falou, você está usando tinta PVA porque o tecido está com termolina, né? Porque senão mancharia. Ela tá pedindo. Na verdade, ele não mancha, tá? Com o tecido normal também, sem a termolina, você pode aplicar a tinta. O segredo é a quantidade, tá? Por exemplo, aqui, ó, no stencil que eu coloquei a tinta PVA, eu descarreguei bem o meu pincel na bandejinha. Então, eu consigo controlar a intensidade da tinta. Podem perceber, ó, que aqui a tinta quase nem aparece, ó. Que ela vai saindo... Vai entrando no zero aqui, ó. Então, ele vai ficando bem suave. Então, isso eu consigo controlar também, tá? Independente do tipo da tinta. Sendo tinta de tecido, sendo tinta PVA, eu consigo controlar a intensidade da tinta, tá? Aqui também, ó.
Aqui também, eu fiz umas partes mais leves, umas partes mais suaves, olha aqui, ó, tá? E tudo isso eu consegui controlar aí a intensidade com o pincel, tirando o excesso. Aí que entra a técnica, né, na hora de aplicar a tinta, tá? Ela é excelente, primeira vez aqui, estou amando. Libânia, obrigada por suas dicas, obrigada. Fica gravada sim, assim Moreno tá pedindo. Então, ó, eu vou fazendo, vou dando o acabamento aqui, ó, tá? Deixando ele bem degradê, ó, dando umas pinceladinhas só nos cantinhos para ele ficar com esse efeito, tá? Degradê. A Sheilane tá pedindo qual a função da termolina. A termolina, ela inverniza e impermeabiliza o tecido, tá? Aí fica mais fácil para você lavar, para você higienizar o tecido. Ele protege um pouquinho mais também, tá? Aqui tem uma bandejinha mais limpa, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para trabalhar essa tinta, ó. Peguei a tinta só só no cantinho do pincel e vou levando ela para lá e para cá, ó. Vou trabalhando e tirando o excesso, fazendo o degradê aqui na bandejinha. A Adriana perguntou qual a cor dos tecidos usados. O tecido que eu usei na plaquinha é um tecido marrom, tá? Deixa eu ver se eu tenho, eu acho que eu não tenho a marca deles aqui. Deixa eu tirar essa bandeja daqui. Ó, é um tecido marrom liso, tá? Uma cor um pouco mais chocolate, assim. E esse aqui, ele é um tecido amarelo, um fundinho amarelinho e tem umas risquinhas aqui, ó. A estampa dele, um pouquinho mais café com leite. Esse tecido aqui, ele é da Eva e Eva, tá? Esse aqui, essa estampinha aqui. E esse aqui é um lisinho normal, tá? Um marrom lisinho. Ó, vou esticando, tá? E vou trabalhando toda essa parte aqui. Vou fazer rapidinho aqui, ó, pra gente não se estender muito nessa parte, tá? Eu só vou dando uma suavizada aqui. Tem mais alguma dúvida aí, menina? Duda? Gel de envelhecedor? Sim, é aqui, ó, gel envelhecedor, tá? Esse aqui também é da True Colors. Mas você pode fazer a mesma técnica com o betume, tá? Esse aqui, betume da Acrylex, o betume Colors. Vocês podem escolher as cores, tem várias cores. A Thaís tá perguntando onde acha a termolina, que ela não... Termolina você encontra em qualquer loja de artesanato que vende materiais para artesanato, verniz, cola, enfim, você consegue achar, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, tenho duas. Tenho da True Colors e tenho da Acrylex, tá? Essas aqui eu comprei em lojas de artesanato, tá? Você pode utilizar. Ou pode fazer aí a sua própria termolina caseira também. Tem uma receitinha bem legal de termolina. Vou passar, eu já falei, né, que eu fiz uma live, mas eu vou passar aqui a receita da termolina leitosa se vocês quiserem fazer, tá? A receita é assim, uma medida de cola, tá? A mesma cola extra aqui que a gente utiliza para forração, uma medida de cola, uma medida e meia de água e meia medida de álcool, tá? Álcool normal de cozinha. Esse tecido, já no envelhecimento, esse tecido riscadinho fica show nas caixas. Fica assim, porque ele dá uma impressão de um linho, de um tecido diferente, assim, fica bem legal. Ó, então, dei uma envelhecidinha aqui nos apliques, ó. Então, eu só passo o pincel, ó, só dou uma passadinha no pincel, é bem rápido, ó. Ele já deu uma corzinha, ó, diferente, ó, um envelhecidinho, tá? Nesses apliques aqui, vocês passem o verniz, tá? Podem passar o verniz fosco ou brilhante, tá? Eu passo geralmente esse aqui, a gente já falou sobre os verniz, tá? Você pode utilizar o mesmo verniz para invernizar esses recortes aqui de MDF, tá? Ah, e vamos envelhecer então a nossa peça, né? Olha, vou colocar aqui, depois a gente só falta daí colar os recortes aqui.
Mas agora vamos envelhecer a nossa peça, tá? Vou pegar um pincelzinho pituá também, tá? Vou tirar essa tinta aqui e vou usar o mesmo gel envelhecedor. Só que agora eu vou usar esse tabaco, que ele é um marrom bem escuro. Vou colocar ele um pouquinho aqui na minha bandejinha. Qual a diferença entre betume e gel envelhecedor? O gel envelhecedor, ele é tipo um gelzinho mesmo, tá? Ele é um pouco mais leve, ele tem uma transparência. E o betume já é um pouquinho mais forte, tá? Mas ele faz tem a mesma função praticamente. Fiz essa tremolina essa semana para aplicar em uma placa, show de bola. Exatamente, fica bem legal a tremolina caseira. Ó, coloquei um pouquinho, tá? Aqui na minha bandejinha, com um pincelzinho pituá, tá? Que eu já mostrei pra vocês. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou tirar bem o excesso também, tá? Da mesma coisa que a gente fez no stencil. Tiro bem o excesso e vou aplicar na plaquinha, tá? Eu vou levantar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Vou fazer o quê? Meus tijolinhos são horizontais, tá? Então, a minha placa já tá na horizontal. Então, eu vou fazer esse envelhecido também um pouquinho na horizontal. Vou aplicar aqui, ó. Vou passando o pincel aqui, ó, envelhecendo os cantinhos dela, tá? Ó, vou colocando aqui. Ó, as meninas estão pedindo para que serve a termolina. A termolina serve para impermeabilizar o tecido e para envernizar também, tá? Então, aqui, ó, tô passando em toda a plaquinha. Ó, posso entrar aqui também, ó, e ele fica com esse detalhe aqui, ó, mais escurinho, tá? Como se ele tivesse mais velhinho. Então, eu vou colocar aqui também. Posso entrar nos tijolinhos que eu fiz, tá? Olha aqui, ó, tá? Ele vai dando um aspecto um pouquinho mais rústico, mais envelhecido pro tecido, ele vai ficando mais escurinho. Isso que é legal do gel envelhecedor, ó, porque ele é transparente, ele não cobre a pintura, ele só dá um tonzinho aqui, ó, mais escuro para a peça, tá? Vou fazer isso aqui na parte marrom e vou mostrar também nessa parte aqui mais clarinha, vocês vão conseguir visualizar melhor, tá? Ó, vou fazendo aqui em toda a plaquinha, vou dando pinceladas aqui para deixar ela com uma carinha bem desgastadinha, bem velhinha. Colocando aqui. Ó, é só ir entrando no tecido, ó, fazendo movimentos aqui, ó, com o pincel e dando esse efeito aqui mais sujinho, tá? Eu tô sujando o nosso tecido e sujando a nossa plaquinha mesmo, tá? Ó, aqui vocês vão conseguir ver melhor, ó. Vou tirar bem o excesso ali na bandejinha e venho aqui, ó, e dou pinceladas sempre no mesmo estilo, ó. Sempre de fora para dentro, tá? Aqui ele ficou um pouquinho mais manchadinho, porque eu não tirei tanto o excesso lá na bandejinha, tá? Vocês podem deixar mais suave também esse envelhecimento. Quanto menos tinta, quanto menos carregado o teu pincel tiver com tinta, quanto mais você tirar aqui, mais suave, mais delicado vai ficar esse sombreado. Alguma pergunta a respeito a respeito desse envelhecimento? Ó, vou entrando aqui, ó. A Lucilane falou que quando você aproxima a peça não dá pra ver o efeito que você fez. Vai ter foto dessa peça na sua rede social? Vai ter, vou colocar, tá? Não dá pra ver o efeito, ó, vou segurar um pouquinho mais longe aqui, ó, pra vocês verem, ó, aonde eu passei o pincel, tá? Ó. Acho que é por causa da luz que reflete um pouco a luz aqui, né? Olha, mas ele fica mais envelhecidinho. E aqui também, aqui aparece menos, tá? Porque a peça é um pouquinho mais escura, mas assim, ó, aqui, ó, dá pra ver que ele tá mais queimadinho, ó, mais envelhecidinho. Aqui, tá? Agora eu vou colar essa plaquinha, ó, vou colar aqui, tá?
ela é recortadinha, então eu vou passar a cola, pode colar com a cola branca mesmo, tá? Eu vou passar toda a cola aqui em volta da plaquinha. Aqui. Nessa bordinha aqui só, tá? Onde vai o fundo. Ah, que show! Então, vou colocando aqui. Vou centralizar, tá? Deixa eu ver se tá do ladinho certo. Vou centralizar e vou colar. A cola branca é bem tranquilo, tá, meninas? Ela demora um pouquinho pra secar, mas ela cola, tá? Você pode colar com outro tipo de cola também, ó. Mas bem tranquilo. Aqui atrás também eu deixei cru, tá? Por causa da live aqui, mas você pode fazer um acabamento aqui atrás, tá? Pode pintar, fazer ela pintadinha com tinta, pode só passar aqui o gel envelhecedor, tá? Que ele vai ficar com um aspecto assim de madeira mais rústica, uma madeira mais escura também fica legal. O mundo do artesanato é mágico. A minha cortina é fofa, a verdade, a minha cortina aqui, essa cortina já fez sucesso. Qualquer tecido cola bem em madeira. Se não tiver elastano, cola bem sim. A Adriana tá pedindo se esse gel envelhecedor pode ser usado em papel e guardanapo para decopagem. Pode ser usado também, tá? Pode ser usado. Ó, então eu colei, agora eu vou colar toda a parte dos apliques. Ah, e aqui, olha, também, essa plaquinha veio com os pininhos, tá? Com esses ganchinhos aqui de madeira. Então, aqui já veio os furinhos, tá? Aqui tá no avesso, vocês conseguem ver os furinhos. Na parte da frente, vocês não conseguem ver, porque eu forrei ele todo com tecido. Então, aqui, pra colocar, aqui eu já trouxe pintadinho, tá? Eu pintei na cor ocre. Pra colocar aqui, é só você entrar com um estilete, né, ou com uma tesoura, um objeto cortante e abrir aqui, ó, abrir esses buraquinhos. Olha aqui, ó. Então, eu fiz uma aberturinha aqui, ó, cortei ele em 4 aqui, ó, só abrir mesmo, ó, cortei aqui, cortei aqui. Olha lá, ó, fiz um xizinho, tá? Cortei o tecido, que daí eu consigo colocar, ó, consigo aplicar. Você pode até colocar um pouquinho de cola aqui no pininho, né, pra não ter problema de sair. E coloca aqui na plaquinha, ó. Precisa um pouquinho de jeitinho, de força, ó, mas aos pouquinhos você vai conseguindo colocar, ó, tá? Só colocar os ganchinhos aqui na plaquinha, tá? Coloca os 3. Vou colocar já, que daí é só colar daí nossos apliques. A Cristine tá pedindo que dia você vai forrar a caixa de MDF. Vai ser na quarta-feira. Na quarta-feira, que vai ser a aula número 2, no workshop de forração, eu vou forrar, tá? Essa aula de hoje, que foi ao ar hoje, foi uma aula bem importante também, tá? Que eu mostrei os materiais, as ferramentas, dei todo a parte de introdução à forração francesa, o que é forração francesa, o que é forração decorativa, qual que é a diferença das duas, tá? Falei também sobre a valorização do artesanato, por que dizem que o artesanato não é valorizado, se isso é verdade, se não é, né? Os mitos, as minhoquinhas aí que a gente coloca na nossa cabeça. Então, é uma aula bem importante também, porque muitas artesãs, eu vou falando com vocês, tá, meninas? E vou colando as peças aqui na nossa plaquinha, tá? Eu vou colar com a cola instantânea universal, tá? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com a técnica, com as técnicas, claro que isso é importante, né? Mas a gente não se dá conta que tem outras coisas tão importantes quanto as técnicas de artesanato, que é a parte de negócios artesanais, de venda, de qualificação, né? Inclusive essa parte da precificação. Então, toda essa parte também é muito importante. Então, por isso que eu trouxe nessa primeira aula mais introdutória toda essa parte também, dessa importância de ver o artesanato, de ver a forração como um negócio, né? Como uma coisa profissional. Porque às vezes muitas meninas
né, não entendem por que o artesanato não é valorizado, aí na minha cidade não valorizam o artesanato, a minha família não dá valor ao que eu faço. Mas por que a gente às vezes cai nesse mito do artesanato não é valorizado, né? Então, por isso que essa primeira aula foi uma introdução a tudo isso, né? Para vocês perceberem a importância que isso tem, né, no nosso negócio de artesanato. E na quarta-feira daí vai ser a aula prática, tá? A Kelly pediu se a live vai ser gravada, vai ficar gravada, e a Adriane pediu pra mostrar a cortina. Ah, tá bom. A cortina eu fiz com vários recortezinhos de tecido, tá? Eu costurei como se fosse um patchwork mesmo, tá? Eu cortei vários tecidinhos e fui costurando, fui emendando todos eles. Olha aqui, ó, aqui eu tenho uma cortina igual àquela lá, tá? Porque eu tenho uma mesa aqui bem grande e ela é aberta e eu fiz uma cortina igual àquela aqui na minha mesa, ó. Então aqui fica bem mais fácil de mostrar pra vocês, ó. Tá? São vários pedacinhos, vários recortes. E aqui atrás, ó, eu fiz bem simples, ó. Eu só emendei um tecidinho no outro com uma máquina overlock, tá? Que daí ela já ficou com um acabamentinho aqui, ó. Eu só fui juntando, costurando os pedacinhos e pedacinhos dela. A Cíntia tá pedindo, no caso da forração de quarta-feira, se o tecido escolhido for claro, temos que deixar a caixinha já pintada? Seria interessante, se o tecido for claro, é bom você já deixar a tua caixinha prontinha, tá? E a Mirtes pediu, podemos forrar caixinhas pequenas de MDF? Pode, não precisa ser do tamanho que eu coloquei lá na lista, tá? Eu disponibilizei uma lista de materiais que, se vocês não receberam, tem no meu grupo do Telegram, tem no grupo no grupo da forração, tá? No Clube da Forração, eu coloquei lá a lista, disponibilizei tudo certinho lá no grupo, tá? É uma caixinha assim, tá? Se você não tiver, ó, aqui eu tenho uma cru, tá? Se você não tiver do tamanho, não tem problema, ó, essa aqui é menorzinha, ó, pode ser feita também, tá? Não tem problema se não tiver exatamente do mesmo tamanho ou exatamente os mesmos apliques, os mesmos recortes, a mesma decoração que eu coloquei lá, tá? A lista de material é somente um guia para vocês saberem, para vocês terem uma ideia, uma noção dos materiais que eu vou utilizar. Mas você pode utilizar os materiais que você tiver em casa disponível, tá? O importante é que vocês aprendam a técnica e façam, tá? Ó, vou colocar aqui no meinho. Aqui eu só tô colando agora, tá? Posso usar tecido colorido para fazer forração? Será? Acho que pode, né? Vamos ver aqui como que vai ficar. Vamos ver como que eu vou colocar esses apliques aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra fora. Ó, eu já mostro pra vocês como que eu vou dispor aqui os apliques. A caixa pintada para tecido claro pode ser com o primer? Pode ser com o primer, porque daí ela já fica branquinha lá e já fica protegida também. Pode ser com dobradiça? Olha, com dobradiça a técnica é um pouquinho diferente, tá? Porque a caixa com dobradiça, ela tem, ou tem aquele risquinho atrás, né, para a tampa se encaixar, e a caixa é um MDF mais grosso, tá? Então, essas caixas aqui que eu vou fazer é um MDF de 3 milímetros. A caixa com dobradiça não pode ser com esse aqui porque ele é muito fininho, então geralmente é de 6 milímetros ou mais. Então a parte dos cantinhos aqui do acabamento é uma outra técnica, tá? É uma técnica um pouquinho diferente. A Lucilane tá pedindo, as florzinhas que você usa para decorar, elas enviam para todo o Brasil? Porque mora em Goiânia. Enviam sim, as florzinhas que eu utilizo é da Marcela, tá? Da Flores Mundo Islas. É a filha da Tânia Islas que faz, da minha amiga. É ela que faz, eu compro dela, tá? Da Marcela. Então, ela tem o Instagram, Flores Mundo Islas.
tá? Ela é bem interessante, ó. São flores de tecido, ó. Tenho aqui. São flores de tecido não, são flores de papel, tá? É papel de scrapbook, de scrap decor, ó. Mas as florzinhas são maravilhosas, são lindas, tá? Então é essas florzinhas aqui que eu utilizo e nas minhas peças. E a Mirtz está pedindo se ela pode usar chitãozinho. Pode sim também. Pode usar sim, porque ele é um tecido também de algodão, né? Então você pode utilizar. Na lista tem tintas, quais as cores? As cores, eu coloquei lá as cores que combinam com o meu tecido, tá? Isso é importante falar, porque dependendo da cor que você escolher para fazer o teu tecido, você vai escolher as cores da tinta para os apliques, né, que combinem com o teu tecido. Então eu coloquei lá um tom de verde, mais azuladinho, coloquei um tom de renda, que é um bege clarinho, coloquei um tom de rosa antigo, tá? Por quê? Porque tudo tem no meu tecido. Aí, se você vai pegar um tecido vermelho, por exemplo, ou um tecido de uma outra cor, um tecido marrom, um tecido laranja, enfim, né? As cores dos apliques e das tintas, você vai escolher de acordo com o que combina aí, que fica harmonioso com a tua peça, tá? Sueli, testou aqui pela primeira vez, mas estou adorando suas técnicas, que bom! Seja bem-vinda. Quanto aos metros de tecido para a caixinha? Já te respondo. Pode falar, Duda. A Cristiane pediu, esse trabalho é só para MDF ou posso fazer na caixa de papelão Bismarck? Pode fazer na caixa de papelão, sim. Você pode adaptar a mesma técnica para as caixas de papelão, tá? E o tamanho do tecido, meninas, é o seguinte, vai depender do tamanho da tua caixa, tá? Duda, preciso de outro favor. Ali pendurado naquela máquina de costura tem uma fita métrica. Você pega pra mim? Você pode fazer a medida com a fita métrica ou com uma régua, tá? Eu vou mostrar aqui com a fita métrica. Então, assim, ó, pra você saber a medida do tecido que você precisa. Então, você vai colocar a tua fita métrica lá no fundo da tua caixinha, ó. Vai deixar uma pontinha pro fundo aqui, ó. Tipo uns 2 centímetros mais ou menos de sobra aqui, tá? Ó. E vai virar, vai dar a volta nessa fita aqui, ó, em toda a caixa, ó. Vai encontrar a fita lá do outro lado, tá? Vai deixar mais uns 2 centímetros, ó. Quanto que deu? Deu 64 centímetros, tá? Então, essa minha caixa aqui é quadrada. Então, eu vou precisar de um pedaço de tecido para fazer esse fundo de 64 centímetros por 64 centímetros, tá? Um quadrado nessa medida. Se a tua caixa for retangular, é a mesma coisa, tá? Só que daí você tem que medir aqui, por exemplo, ó, da mesma forma, tá? Mede, ó, deixa a fita lá, faz a volta, tá? Aqui, ó, deixa um pouquinho lá, 72 centímetros. E aqui da mesma forma do outro lado, ó, deixa uma sobrinha lá, faz a volta em toda a caixa e deixa uma sobrinha lá. Aqui deu 69. Então, você vai precisar de um tecido tamanho 72 por 69 para forrar toda a base da caixa, tá? E na tampa, a mesma coisa. Então, é assim que você vai ter ideia do tanto de tecido que vai precisar aí para fazer. Por isso que não tem problema se for outra medida de caixa, tá? Porque daí o tecido vai depender da medida da tua caixa. Eu faço caixas com papel cartão cobertos com tecido, mas tenho interesse em fazer em caixas de madeira. Fica lindo, é uma técnica bem legal, e a caixa de madeira também tem uma presença, né? Você consegue valorizar aí muito mais o teu trabalho numa caixa de madeira, né? Então você consegue agregar muito mais valor numa caixa de madeira. Então é bem legal a técnica com o MDF, tá? A Adriana pediu para você repetir o site de vendas das flores. Das flores, eu acho que ela não tem site, tá? Eu acho que é só pelo Instagram e pelo WhatsApp que ela vende. Mas o Instagram dela é Flores Mundo Islas. Deixa eu ver aqui bem certinho. Mas se você digitar ali Flores Mundo Islas,
aqui, ó, é @floresmundoislas. Aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas é Flores Mundo Islas. É o site das flores, tá? Então aqui, olha a nossa plaquinha, como que ficou. A Duda tá batendo palma aqui, ó. Quero ver se vocês vão bater palma também. E o fundo também, tá? O fundo da caixinha, né? O fundo também, cadê minha fita? Ó, o fundo você vai medir aqui, ó. Você deixa 1 centímetro mais ou menos de sobrinha aqui e 1 centímetro de sobrinha aqui, ó. Quanto que deu? 20 centímetros. Então, nessa minha caixa quadradinha, eu preciso de 20 centímetros e 20 centímetros, tá? Pra fazer a parte do fundo de dentro. E da tampa também, tá? Você vai fazer a mesma medida pra fazer o fundo também, tá? Então, deixa aqui, ó. Aqui e aqui. Tô batendo palma. Ah, estão batendo palma? Oba! As meninas do grupo da forração, as meninas do Instagram também estão tudo batendo palma. Que coisa boa. Obrigada, meninas. Oba! Fiquei bem feliz agora. Ó, então essa aqui é a nossa plaquinha pronta. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu vou aproximar um pouquinho mais, tá? Para vocês conseguirem ver todos os detalhes. Ó, vou mostrar para as meninas aqui do Instagram. Olha o envelhecidinho, tá? Aqui a parte do stencil, a pintura nos apliques. Agora eu vou mostrar para as meninas do Clube da Forração todos os detalhes, tá? Ó, o envelhecido. Olha lá, aqui a parte dos apliques. Aí aqui é uma plaquinha, né, churrasqueira, para você colocar aí no teu cantinho gourmet, na tua cozinha, na tua área de churrasco, no teu salãozinho de festas, tá? Aqui você pode colocar penduradinho, né, os equipamentos aí de churrasco, pode colocar as toalhinhas de louça, né, o paninho de prato, pode colocar penduradinho o avental do churrasqueiro, tá? É uma plaquinha bem versátil aí, que fica bem legal aí no cantinho. Cantinho gourmet, né, no cantinho do churrasco, que é tudo de bom. As meninas estão falando, amei, obrigada, meninas. Só pedindo pra ficar gravada a live. Ah, vai ficar gravada sim, tá? Vou deixar no IGTV aqui do Instagram e vou deixar no Clube da Forração também. Meninas, então, essa é a nossa live de hoje, tá? Muito obrigada. Então, recadinho. Quarta-feira vai ao ar a segunda aula do workshop de forração, tá? Eu vou disponibilizar ela de manhã cedinho, tá? Às 9 horas, mas ela vai ficar gravada aí durante o dia para você assistir. Então, quarta-feira tem a aula da forração dessa caixa que eu mostrei para vocês. E na quinta-feira tem live ao vivo, tá? De novo, aqui pelo Clube da Forração e aqui pelo Insta. Então, vai ser uma live extra, que eu vou trazer outra técnica, outra peça, tá? E vou tirar todas as dúvidas da aula que ficou de quarta-feira. E daí na sexta, que é a última aula, então, do nosso workshop de forração, tá? Ó, partindo para forrar caixa, a Isaleia disse. Então, boas artes, boa semana para todas nós. É isso aí, vamos começar o ano novo, né? Que 2021 aí traga novas esperanças, novas alegrias, felicidades e muita forração e muita arte para todas nós, tá? Um beijo no coração. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição, estou disponível aqui. Podem me mandar mensagem que eu vou atender vocês com toda a honra e com todo o carinho do mundo, tá? Um beijo então e até mais!